Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Trader do Violino falando. Estamos aí iniciando mais um dia de análise de operação. Eu espero que você esteja gostando desse tipo de conteúdo. O nosso objetivo aqui não é outro, pessoal. Nosso objetivo não é vender curso, nosso objetivo não é promessas fáceis de ganhos no mercado, mas o nosso objetivo e propósito é simplesmente poder compartilhar com vocês a minha rotina e juntos podermos aí estar fazendo uma análise do mercado, fazer uma análise das minhas entradas, das minhas saídas e tirar algum proveito do mercado pós-operação, pois todo dia é um novo dia e traz consigo novas oportunidades. Aproveito para pedir a você que é novo no nosso canal, que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe aqui um comentário dizendo se você é trader ou não. Se porventura você for um trader, compartilha comigo como é que você tem utilizado a tua gestão de risco. Você se prepara antes de entrar para o mercado? Compartilha comigo, tá legal, pessoal? Iniciamos aí o nosso dia às 10h28 praticamente. Claro, eu acordo muito mais cedo, vou verificar o mercado, analisar como foi o fechamento da Ásia, da Europa. A Europa, vou analisar a questão da abertura, se houve alguma break news, tá? Lembrando que faça aí um acompanhamento junto com a Latos, que é simplesmente excelente, pessoal. A Latos tem me ajudado muito, seja com o Panorama, seja com os seus cursos. Então, a Latos é uma empresa que eu recomendo e indico para aqueles que estão pensando em iniciar nessas águas turbulentas do mercado financeiro. Nesse momento aí eu estou aguardando a abertura do mercado americano, operando o ativo Nasdaq na Ilus Trading. Estou aí com a minha conta financiada de US$ 150 mil e estou aguardando um posicionamento do mercado, tá? Nesse momento, na abertura, sempre nós temos aí um fluxo muito intenso e o meu propósito, o meu objetivo é conseguir surfar essas ondas do mercado que normalmente são muito rápidas, principalmente na abertura do mercado. Então esteja comigo para que possamos aí juntos estar verificando onde foram as minhas entradas, tá? Hoje nós tivemos aí um total de 4 operações, 3 operações com lucro e uma eu saí com um stop de US$ 2,50. Nesse momento, a Nasdaq vai buscar a região aí dos 23.400. Eu estava observando, aguardando aí a volta dela, pois a minha análise eu acreditava que o mercado poderia estar dando aí uma corrigida. Vamos verificar como eu fiz essa entrada. A minha primeira entrada, pessoal, eu abri aí às 10h31. Entrei com 5 contratos, o meu stop estava ali posicionado na região dos 387, pois eu sabia que se o mercado ele ganhasse a região dos 380, significava dizer que eu estava errado nessa operação. Vamos verificar como foi o meu comportamento e estudarmos juntos para entendermos se eu cometi algum erro e o que eu poderia ter feito de melhor nessa operação. O mercado ele está trabalhando essa região, é, lembrando que às 10h45 nós teríamos aí PMI, teríamos notícias aí importantes e relevantes para o mercado. Claro, não tão impactantes como outras notícias, porém notícias que teriam aí o seu peso no mercado, certamente. Contexto de mercado é tudo, meu povo. Contexto de mercado é algo simplesmente essencial para a vida do trader no dia a dia. É importante nós entendermos o porquê que o mercado sobe e o porquê que ele desce, o que tem influenciado na alta e o que tem influenciado na baixa, seja uma break news, seja o Trump com as suas mensagens, precisamos aí estar nos contextualizando para compreendermos as direções incertas que o mercado poderá atingir. Olha só que interessante, eu decidi fazer essa entrada, mas percebam que o mercado ele trabalha muito bem essa região. Não é o tipo de operação que eu gosto muito, tá? Eu gosto de fazer uma entrada e ver o mercado seguir uma direção com um pouco mais de agilidade, mas nesse momento o mercado ele tem trabalhado bastante essa região de 370 e é por esse motivo que nós precisamos aí estar posicionando um stop de forma correta. Eu chego aí a ficar US$ 160 negativo, mas nessa operação eu estava disposto a aceitar até US$ 300 de stop. Lembrando que a minha perda máxima do dia é US$ 600. O mercado continua trabalhando ali, a região dos 370. Nesse momento eu começo ali a ficar positivo, mas mantenho aí o foco, aguardando para ver como o mercado iria estar se comportando aí, principalmente nessa região aí entre os 40 e os 50, que é os 340 e 350. Mercado tentando trabalhar aí essa dezena. Hoje foi um dia muito bacana, pessoal, porque eu tive a oportunidade de, mais uma vez, perceber a importância dos estudos e perceber aí a importância de ter paciência para segurar uma operação, não sair dela de forma apressada.
Para poder tomar uma decisão, seja de entrar numa operação, seja de sair de uma operação, se faz necessário a gente ter a compreensão clara do porquê. Por que que eu vou comprar? Por que que eu vou vender? Onde eu devo colocar o meu stop? Onde eu devo colocar o meu gain? Nesse caso, eu tinha algumas barreiras no meu caminho, tá? Então, essa operação, embora o meu alvo de lucro esteja lá embaixo, na região dos 307, nessa operação eu estava preparado, caso o mercado fosse nessa região dos 330, de estar encerrando essa operação. Pois é uma região muito casca grossa. Para o mercado perder essa região, seria necessário aí um fluxo significativo. Como o mercado começa a se aproximar da notícia, gente, eu começo aí a cogitar a possibilidade de encerramento dessa operação. Olha só, essa primeira operação eu vou estar encerrando ela agora, às 10 horas e 41 minutos. Percebam que eu começo a fazer um ajuste do meu stop à medida em que o mercado começa a andar. O stop era $300, eu começo a deixar esse stop agora em $150. Então foi um ajuste aí de 50% do meu stop, para diminuir aí esse meu risco. O mercado ele chega na minha região essa aí dos 330, mas eu decido ter um pouco mais de paciência. Confesso para vocês que nesse momento eu deveria ter encerrado essa operação quando ele chegou ali próximo dos 330, pois eu sabia que era uma região cascuda, uma região bem complicada, região essa ao qual o interesse comprador poderia vir batendo. E aí eu vou fazer algo, gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar travar a operação no 0 a 0, mas sem querer eu termino zerando a operação. Fiz isso. Vamos ver se esse erro foi um erro que me ajudou ou não, né? Eu queria travar a operação no 0 a 0, mas terminei encerrando a operação. Como eu encerrei a operação e já estávamos próximos de termos notícias aí do PMI, eu decidi esperar mais um pouquinho, ser paciente e não correr o risco aí de forma apressada, abrir uma operação de forma irresponsável. Nesse momento, o meu foco e a minha concentração é total, meu povo. É total. Eu já me prejudiquei muito ficando posicionado antes de sair uma notícia. Lembrando que aqui na Illustrading, ela não permite que a gente fique posicionado em notícias, tá? A gente só pode entrar 10 segundos após a notícia sair. Olha só que legal. O meu instinto de trader, a minha vivência, fez com que eu procedesse da forma certa. Eu acho que o meu subconsciente quem forçou que eu fechasse essa operação, né? Eu iria travar ela no 0 a 0. Se eu tivesse travado ela no 0 a 0, eu teria saído com zero lucro, provavelmente. Nesse caso, eu ainda consigo sair aí com $67. Faltam aí um minuto, sai a notícia aí do PMI. E olha o que vai acontecer. Esse PMI, ele veio, podemos dizer que em parte, positivo. Quando eu percebo o fluxo comprador, eu abro uma operação por impulso. E esse foi o meu erro do dia. Quando eu percebo o erro que eu cometi, sem pensar duas vezes, eu decido encerrar a operação e avaliar melhor, verificar se realmente valeria a pena arriscar uma operação de compra, pois estava acima aí da região que eu marquei como estudo, que é a região dos 370. Eu espero o mercado ganhar essa região dos 380 e de certa forma eu fui até um pouco apressado nessa região, porque o mercado ele demora um pouquinho para ganhar a região aí dos 380, mas eu já decido arriscar essa operação e mais uma vez confesso, essa operação ela foi uma operação com um pouquinho de risco, mas como eu vi que o PMI ele havia vindo de forma um pouco positiva, digamos assim, em partes, então eu simplesmente decido estar me posicionando. E nesse momento, o que eu estou falando para minha consciência é que se o mercado ele ficasse abaixo dos 370, eu sairia da operação. Eu não esperaria ele buscar os 348. O mercado ele vai visitar ali a região dos 400 mais uma vez. E eu vou estar encerrando essa operação. Nesse momento eu estou aguardando para ver se o mercado iria fazer a ruptura desses 400. Percebam que ao perceber que o mercado ele não estava com aquela força para romper essa região, eu decido simplesmente travar no 0 a 0 para não correr o risco aí do mercado voltar de vez e me estopar. Eu faço o devido ajuste aí do stop para stop gain, o break-even, decido deixar aí $70 aí garantidos de lucro, tendo em vista que eu já tinha feito aí $67. Olhando agora essa operação, eu penso o seguinte, talvez eu deveria ter encerrado essa operação quando ele bateu nos 400.
Essas regiões que são regiões muito cascudas, muito brigadas, era para me ter já encerrado ali quando ele bateu nos 400, que se porventura o fluxo comprador ele passasse dessa região dos 400, eu poderia talvez arriscar uma nova entrada. Ao perceber que o mercado está voltando, que o fluxo vendedor ele está vindo devagarzinho, mas está vindo, que os grandes estão injetando realizações nesse momento, eu decido simplesmente pular fora, tá? E nesse momento confesso para vocês que o tempo de tela faz toda a diferença nessas horas. Nesse momento eu estou aguardando o mercado, estou vendo uma possibilidade do mercado realizar novamente e decido aí aguardar a confirmação para poder fazer a minha entrada. Você aí do outro lado pode dizer: poxa, trader do violino, por que tu não vendeu logo? Se você estava acreditando aí nessa possibilidade de venda, por que não vendeu logo? É porque no mercado a gente precisa ter cautela. Nesse momento eu estava esperando aí a confirmação que me indicasse que eu poderia vender e estar um pouco mais seguro. Olha aí, o mercado ele faz essa ruptura e aí acontece algo, muito provavelmente, ou seja, eu percebo que foi o meu computador. Eu tento vender um pouco mais acima, ali na região dos 366, mas o mercado ele abre essa ordem de venda um pouco mais abaixo. Nesse momento, confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho incomodado, porque eu queria ter vendido nos 366, mas a minha venda ela só entra nos 354. Mais uma vez, o mercado batendo nessa região. Olha só, região dos 350 defendendo. Mas agora eu estava mais confiante em venda e decido permanecer nessa operação com o meu stop ali na mesma região ali dos 384, lá em cima. Se não me falha a memória, esses 384 foi a mesma região onde eu havia colocado o meu primeiro stop. Não sei se vocês se lembram. E a minha primeira venda, olha só, eu havia vendido nos 357, primeira venda. Essa minha outra venda eu estou vendendo nos 354. Então eu posso considerar que foi a mesma região que eu havia vendido anteriormente. E os compradores seguem defendendo essa região. Essa região aí, ela exigiu de mim muita paciência nesse trader. Tive que manter a calma para não tomar aí nenhuma atitude precipitada, ao qual viesse resultar em frustração, aborrecimento, por não ter seguido aí o meu plano. Nesse momento, eu confesso para vocês que eu estava pensando o seguinte: se o mercado ele fechasse acima da região dos 370, eu poderia sair dessa operação. Então eu começo a observar aí como é que o preço está se comportando. Percebo que ele está na região aí dos 368, está tentando se manter acima dos 370, mas o mercado ele não deixa. Aí nessas horas a importância do fluxo, a importância do tempo de tela, eu começo a perceber que a força vendedora está muito mais forte, então eu fico mais confiante na operação que eu havia executado. Mantenha calma, espero aí o desfecho da operação. E o fluxo de venda batendo, e os compradores tentando defender. Nesse momento aí eu estou aí com novamente $100 negativo. E o que eu estou dizendo para mim mesmo é: se o mercado fechar acima dos 370, se vir força compradora suficiente para fazer com que o mercado ganhe os 370, chegando ali nos 374, eu provavelmente pularia fora da operação. Eu não esperaria ele chegar nos meus 384 ali não. Nos 374, 75 eu pularia fora. É por esse motivo que é importante, pessoal, a gente estudar as regiões, entender quais são as regiões de briga, porque a gente usa isso ao nosso favor, tá? No mercado existem aí duas possibilidades: ou eu estou certo ou eu estou errado, 50%. Quando eu faço o estudo da região, então essas probabilidades elas ficam mais favoráveis, tá? Elas ficam mais ao meu favor. Confesso que nesse momento aí eu já estava bem em paz, já acreditava aí que o mercado ele tinha grande chance de fato de ir buscar ali a região dos 330, e eu não espero o mercado ir lá na região onde eu fiz o meu alvo. O meu foco agora, o alvo de lucro me refiro, o meu foco agora é o mercado me dando a oportunidade de bater minha meta do dia, eu encerro a operação na mão mesmo. Vamos ver com quanto eu consegui estar fechando essa operação. Ó, nesse momento ali, $150. O que eu poderia ter feito aí nessa ocasião era ter descido um pouco mais o meu stop. Mas nesse momento eu começo a ficar atento para verificar se estava próximo ou não da minha meta do dia. E a briga foi grande, pessoal. A briga foi grande hoje. Nossa, vocês nem imaginam. Foi necessário aí muita paz comigo mesmo para se manter firme nessa operação. Foi necessário aí tomar cuidado para não deixar aí a ansiedade mexer comigo e fazer com que eu cometesse aí
Erros que já cometi no passado, como sair da operação de uma forma precipitada. O que eu queria nesse momento era evitar que eu encerrasse a operação de forma precipitada e tivesse que abrir outra operação lá embaixo. Dessa forma eu aumentaria o meu risco e exposição. Então eu estava sendo aí bem paciente. E verifiquem que o mercado está com uma dificuldade muito grande para perder essa dezena aí dos 40. Ele chega aí em 46, volta. Então eu confesso que estava um pouco apreensivo nessa operação, pois sabia que nessa região dos 330 havia vindo um interesse anterior de compra, né? Um fluxo comprador bateu nessa região, então foi uma região muito brigada. Então essa não foi uma operação fácil. Essa foi uma operação que eu diria extremamente desafiadora e difícil. Percebam que em todo tempo, em todo momento, eu estou ali olhando para a minha regiãozinha da boleta, onde mostra qual era a minha performance do dia, qual era o meu resultado do dia. Todo momento eu estou atento ali. Olha só, mais um momento de grande tensão. O mercado ele fecha acima desses 350. E eu confesso para vocês que nesse momento eu já estava preparando aí o coração para caso o mercado subisse e pegasse o meu stop. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas em vídeos anteriores eu estava travando no stop gain de forma muito precipitada. Dessa vez eu estou buscando trabalhar mais a operação, fazer uma análise melhor, entender melhor a questão do contexto, para não tomar aí decisões apressadas e depois aí só restar a frustração e arrependimento e lamentação. Mas confesso para vocês que eu já estava ali de olho nesses 360 e pensando, nossa, se ganhar esses 360, ele vai buscar os 370. E o meu stop estava no 374. Então, se ele ganhasse esse 360 com força, se viesse o fluxo comprador na medida certa, ele certamente ele iria me atropelar. Mas nesse momento eu já havia reduzido o meu stop ali para $200. E eu decido até dar uma ampliada, né, decido aumentar ali, dar um zoom para todo o foco e concentração está ali, ó. Eu queria ver com o máximo de precisão possível e amplitude o que iria estar acontecendo aí nesse momento. E a briga, meu povo, a briga é uma briga, é um cabo de guerra aí, viu? Um cabo de guerra, um verdadeiro cabo de guerra. E quando o fluxo vendedor, ele começa a bater dessa forma, gente, nossa, confesso para vocês que aí neste momento eu já sabia que o lado vendedor tinha ganhado essa briga. E aí eu tô preparado para o mercado ir na região ali dos 330 e sem vacilo eu decido encerrar essa operação, tá? Decidi encerrar, já tinha batido a minha meta do dia, tinha feito aí $422. Poderia ter esperado um pouco mais? Poderia, mas meta batida é satisfação garantida. Eu tinha batido a minha meta e o meu foco é esse, bater meta pular fora. Por que que eu não quis esperar mais um pouco? Por conta desse movimento que o mercado está fazendo. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, eis a importância de você estudar o gráfico, tá? Seja no final de semana, seja ao vivo, estude o gráfico, analise as regiões. O mercado ele tem certas regiões ao qual ele vai brigar mais. E olha só a briga nessa região. Aí estava uma zona de indecisão. Claro que o fluxo vendedor estava forte, mas os compradores estavam tentando defender essa região. Por quê? Porque aí nessa região certamente havia vários stops de várias pessoas aí, de vários players, né, de grandes players. Então eles não queriam aceitar tomar esses stops, tá? Então estavam brigando, estavam defendendo a posição deles. E é por esse motivo que eu decido não querer insistir nessa operação, pois sabia que se entrasse aí o fluxo comprador na medida certa, ele poderia levar o preço lá para cima e aí eu ter que me prolongar mais, ter que buscar novas entradas. Então o objetivo aqui para mim é esse, bater meta por lá fora, gente. Vamos aí ver, embora eu já tenha batido a minha meta, mas eu quero estar vendo junto com vocês o que o mercado vai fazer. Nesse momento aí percebam que o fluxo vendedor foi mais intenso, ele vai estar batendo aí nessa região e ele simplesmente atropelou provavelmente aí o stop da galera. Se eu tivesse ficado na operação, certamente teria ampliado aí o meu lucro, teria ampliado a minha meta, mas ultimamente eu tenho focado muito nisso, bate meta, pulo fora. Independente do mercado estar muito bom, eu simplesmente tenho buscado cada vez mais me disciplinar e trabalhar com metas bem pontuais. Essa região que o mercado está é uma outra região muito forte, tá? É uma região onde existe aí um interesse também comprador muito interessante. Então, o mercado, a força compradora vai estar dando uma empurrada nessa região aí, vai ser bem interessante de assistir. Percebam como a gente consegue facilmente
identificar a agressão dos compradores. É por isso que eu gosto de gráfico de range, pessoal, porque eu vejo um casamento muito lindo entre gráfico de range e fluxo. A gente consegue verificar essa agressão ali no Superdom, a gente consegue ver que os compradores eles estão resistindo às investidas dos vendedores. Olha só, nesse momento eu decido estar dando uma olhada no gráfico de 60 períodos, mas eu decido voltar aí para o meu gráfico de 95 range, que é um gráfico que eu me sinto mais confortável. E olha que interessante, olha só que interessante. Mais uma vez, os compradores defenderam essa região, mas os vendedores neste momento são igual tubarão quando sentem o gosto de sangue. Eles decidem simplesmente ir atrás de sua presa. E a briga nessa região aí vai ser uma briga esplêndida, espetacular. Gente, eu queria aproveitar mais uma vez para pedir a você que assistiu até aqui, não esqueça de estar deixando aí o seu like, deixar o seu comentário, tá? O seu like, ele é muito importante para mim como criador de conteúdo, pois eu percebo que está ocorrendo aí interação entre eu e você, e que você assistiu o meu conteúdo e teve a oportunidade aí de estar junto comigo nessa análise, tá? Então, se possível, tire um tempinho aí e vai lá, clica lá no sininho lá do joinha, ativa lá o sininho para você estar recebendo aí as nossas outras análises. Eu tenho certeza que o pouco que eu sei certamente vai estar contribuindo na tua trajetória como trader. E olha que interessante, o mercado próximo a uma das minhas marcações, tá? A marcação aí do 300 do bola a bola. E nesse momento, se eu não tivesse batido minha meta, certamente seria uma região ao qual eu estaria arriscando uma compra, tá, pessoal? Pois justamente pelo tempo de tela, eu já sei que essas regiões de fundo de Shimoku, e aí quando elas confluem, elas fazem essa confluência com meus estudos que eu tenho, com minhas marcações, eu me sinto muito mais confiante para poder entrar nesse tipo de operação. Quem comprou aí nos 300 ganhou praticamente 25, 30 pontos. Gente, é isso, tá? O mercado ele vai estar trabalhando essa posição. Os compradores estão tentando reagir, também tem aqueles que estão realizando lucro, estão botando lucro no bolso. Eu queria agradecer a você que esteve comigo até aqui. Tá? Que Deus ele continue prosperando os teus caminhos, abençoando a tua vida e a minha vida, tá? Então, até o próximo vídeo, se assim Deus ele nos permitir. Estamos encerrando por aqui mais uma vez aí com Meta no Bolso. Muito obrigado a você que esteve conosco até o presente momento. Um forte abraço e até o próximo.